Olá, pessoal, mais um vídeo nosso aqui na internet, aqui no podcast Café e Saúde. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para a gente poder estar sempre fazendo vídeos bacanas sobre carreira, saúde, bem-estar e muitos assuntos bacanas com convidados maravilhosos aqui pra gente. Eu queria fazer um agradecimento a Cria Canecas Personalizadas, que faz nossas canequinhas, tá? Depois eu vou deixar lá no Instagram o Instagram deles para vocês. Eles fazem todo tipo de caneca personalizados, com uma alta qualidade. Entrega rapidinho, você pede num dia, no outro ele já tá pronto, as encomendas, com um preço bem bacana. E tem muitos produtos lá, vale a pena conferir lá no Instagram. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, vou fazer um stories lá no nosso Instagram com as novas canecas que a gente encomendou essa semana, que a gente vai presentear os nossos convidados que vêm aqui. E hoje, a nossa convidada de hoje é enfermeira, né? Porque como eu sempre falo aqui no canal, eu puxo um pouco sardinha pro meu lado. Ela trabalha comigo na escola, a gente trabalha junto. Conheci esse ano, uma excelente pessoa, excelente profissional. Amanda, vou deixar ela se apresentar. Ela trabalha na atenção básica de saúde, que é um assunto também que a gente sempre tenta trazer aqui. A gente já trouxe o Dr. Cruz, depois vocês confiram lá. O episódio com ele está muito bacana, que é médico da família. E atenção básica é uma coisa muito importante. Então, queria agradecer primeiro você ter vindo, né, arrumado um tempinho na sua agenda para estar com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que você faz hoje, por que você escolheu a enfermagem, essas coisas. Então, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Eduardo. Me formei tem 2 anos. Eu estudei lá na Unip de Sorocaba. Por que eu escolhi a enfermagem? Diferente de todo mundo que via alguém cuidando de alguém e achava aquela coisa maravilhosa, eu não tive esse contato. Mas, entre buscas, assim, lá no ensino médio, que eu ainda não tinha tanta certeza, eu só tinha certeza que eu queria ir para a área da saúde. E aí, entre as minhas buscas, eu vi que eu queria a saúde da mulher. E aí, eu pensando quais eram as minhas vertentes, dentro das possibilidades que eu tinha, para poder fazer e realizar o meu sonho. Vi a enfermagem e também vi a lacuna para também conseguir fazer a minha especialização em obstetrícia. Me formei enfermeira, fiz a minha graduação e já fiz a minha pós-graduação também em enfermagem obstétrica e ginecológica. Estou estudando agora, fazendo minha segunda pós, saúde pública com ênfase em estratégias de saúde da família e urgência e emergência. E como apareceu esse negócio de saúde da mulher? Onde você viu isso? Pra você falar, não, eu quero trabalhar com a saúde da mulher. Então, como eu não tive muito contato assim, com a minha mãe me orientando, algo do tipo, a gente sempre conversava, né? Porque minha mãe é sempre minha melhor amiga. Mas eu sentia falta de alguém para me orientar. E aí, quando eu precisei de um ginecologista, que na época era um ginecologista, né? Ele só pincelou as orientações que eu, como uma adolescente, precisava. Não entrou muito a fundo. Não sei se era por questões dele, por ser homem, não queria abrir muito assunto com uma menina. E aí eu senti falta disso. A partir desse momento, dessa consulta, foi quando virou meu gatilho e eu quis ir para a área da saúde da mulher. Daí você descobriu que você, sendo enfermeira, podia ser enfermeira obstetra. Porque as pessoas... A gente já teve uma enfermeira obstetra aqui no canal. As pessoas não sabem, a gente vê isso na internet, às vezes, que a maioria dos partos normal hoje são feitos por enfermeiras, obstetras, verdade, né? E acolhimento também na UBS livre demanda para as mulheres com enfermeiras, né? O pessoal fala, eu fui na UBS lá, o médico nem me atendeu, foi uma enfermeira. Mas não tá errado, né? E aí, como que você foi parar na UBS? Então, eu fiz um processo seletivo. Na época que eu ainda estava estudando, estava no final da minha faculdade, já tinha, assim, até esquecido dele. E aí, depois de um belo dia, eles me ligam. E aí, primeiramente, eu achei que era trote. Desliguei na cara da menina do RH. Meu Deus. Aí, ela pegou e me retornou e falou, não, Amanda, é verdade. Você fez um processo seletivo no ano tal. E aí, ela pegou e me chamou, fiz todo o processo lá, documentação e tudo mais, e entrei. Aí, a princípio, eu fui para um centro de saúde, é como se fosse o posto central. E aí, passei um tempo lá e me direcionaram para uma unidade que estava sem um enfermeiro no local.
Aí, desde então, eu estou lá. Como que eu entrei na atenção básica? Eu nunca me imaginei trabalhando em área hospitalar, exceto a parte da maternidade, né? Mas a área hospitalar nunca foi, assim, a minha paixão. Eu falava, se vier como experiência, para mim é ótimo. Mas a atenção básica sempre aquecia meu coração. E aí, vendo esse processo seletivo, eu fiz, como também já tinha feito outros, mas no momento que eu menor, nem lembrava dele, foi quando eu fui chamada. E você viu na faculdade, né, atenção básica. Porque eu não sei se você teve essa oportunidade na graduação, eu tive. A gente fez muito Papa Nicolau na faculdade. Sim. Que é uma outra coisa também que as pessoas não sabem, que assim, aqui em cidades menores, às vezes não tem. Mas em cidades como Sorocaba, a maioria dos Papa Nicolau os enfermeiros fazem, né? Com exceção de alguns que têm uma situação mais grave, vai para o médico. E, às vezes, depois de pronto o Papa Nicolau, é separado aqueles exames e o que tem problema vai passar com o ginecologista. Sim. O que não tem, só é chamado para saber. Só que as mulheres não sabem disso, né? É verdade. Quando eu assumi essa minha atenção básica, eu percebi muito preconceito do lado das mulheres. As próprias pacientes. Quando eu abri minha agenda, na primeira semana, a minha agenda estava lotada. E eu super feliz, contente. Foram 2 pacientes. E aí, uma delas ainda, em uma conversa comigo, eu escutando, ela pegou e falou assim, é essa menina que vai tocar em mim? Ela não tem nem idade para tocar em mim. Ainda mais uma enfermeira. Nunca uma enfermeira encostou um dedo em mim. Era só o médico. Ainda ela pegou e brincou assim, eu duvido que ela tenha capacidade. E aí, para mim, tanto faz, né? Ela era mais uma paciente que eu deveria atender. E aí, eu atendendo, atendi com amor, carinho, como qualquer outra. E aí, ela, no final da consulta, consegui coletar o papa dela. E aí, ela pegou e falou assim, muito obrigada, Amanda. Uma enfermeira nunca conseguiu coletar um papa de mim. É sinal que você tem ainda capacidade. Ainda capacidade, ela falou. Aí, eu falei assim, muito obrigado, né? Mas aí, o que isso me marcou? Porque depois disso, por ser um local menor, boatos correm. E aí, hoje em dia, a maioria das minhas pacientes que estão agendadas, elas vão. Não perdem uma coleta. E aí, como é que funciona geralmente a rotina? Quando eu já detecto alguma anormalidade, alguma coisa que me leve a pensar em alguma coisa mais grave, eu espero já o resultado, só que eu já alerto a minha ginecologista. Aí ela nem espera o resultado chegar, já marca uma consulta de triagem para ela poder ver se precisa fazer alguma avaliação antes e tudo mais. Chegando o resultado, detectou que tem realmente... Porque passa primeiro por mim. Aí eu detectei que realmente deu alguma coisa alterada. Se for algo que eu consiga tratar e eu consiga resolver, eu nem encaminho mais para ginecologista. Do contrário, aí já encaminho para ela direto. Porque cidade pequena, isso não funciona. Não funciona. Agora funciona, né? No seu está funcionando. Mas não é comum quando nas cidades grandes, né? Então, quando eu fiz estágio de UBS, eu gostei também, mas não é uma coisa que eu trabalharia, assim... Trabalharia se eu passasse no concurso e tal, mas não é uma coisa que eu busco, né? Mas lá, não, eu fiz no Habiteto, no estágio de UBS, que é um bairro de periferia, em Sorocaba, e o pessoal tem bastante carência, e daí lá tinha acolhimento livre de demanda de cesta para Papa Nicolau. Já porque os alunos, que eu estudei na Anhanguera, os alunos da Anhanguera que eram acostumados a fazer. Tinha os alunos da Anhanguera e os residentes. Porque tinha, eu não sei se ainda tem, mas por muitos anos tinha residência pela prefeitura, residência de saúde da família. Tem ainda. Aí tinha os residentes e a professora do estágio com os estagiários. O meu grupo de estágio só tinha menino, entendeu? E aí a professora, quando viu, né, porque foi sorteado, ela falou assim, meu Deus! E os professores eram fixos nos locais, sabe? O professor César era na Santa Casa, a outra professora... Francine era lá no Leonor, aí tinha outra nos PAs e assim tinha. E a Marina Covos e a Fernanda, que foi no São Guilherme, que a gente também foi. Elas já eram fixas de lá, então elas estavam acostumadas. Daí elas falaram assim, bom, vamos tentar, né?
A gente faz, né? Que eram tipo as 20 primeiras pacientes era atendida. Pegava a senha e era atendida e ela fazia o Papa Nicolau. Já era falado, né? Durante a semana que a pessoa tinha que vir preparada, mas não precisava As agendar orientações. naquela época, né? Ah, era livre demanda. Livre demanda, para poder fazer busca de assintomático. Sim. Tinha um monte de programa legal lá, por causa da residência mesmo, da prefeitura. Aí o que acontecia? Vamos tentar, ela falou. Daí, nos primeiros dias, algumas torciam o nariz, entendeu? E depois, foi de boa. Eu enjoei de fazer Papa Nicolau, meus colegas também enjoaram de fazer Papa Nicolau. E no começo, eu tinha esse preconceito mesmo. Tinha. Tem. De... mas a enfermeira que vai fazer, entendeu? Lá no Habiteto, não, porque eles eram acostumados por ser periferia. No São Guilherme, que era um bairro mais abastado, tinha um pouco de preconceito. Aí lá vocês agendam, então. Sim, geralmente eu agendo, porque aí é mais por organização minha. Como eu fico num período menor, aí eu consigo ter mais organização e atender um público maior. Então, geralmente eu coleto os Papas Nicolau de terça, atendo as crianças e consultas de puericultura na quarta, quinta é só coleta de exames laboratoriais e resultado de Papa Nicolau. E sexta fica livre demanda. O que o paciente que aparecer na minha unidade, a gente faz atendimento. E na segunda também. Ah, tá. Tem o acolhimento, né? Tem. Pra saber. Explica um negócio que as pessoas não sabem também, que as pessoas não sabem que o enfermeiro da UBS, no acolhimento, ele prescreve medicação, pede exame, Nossa, nem encaminha. É verdade, porque, ai, gente do céu, tem que acabar com esse negócio que o enfermeiro, ele não tem autonomia. A gente não estuda anos pra nada. Então, puxando agora para a saúde da mulher, o enfermeiro ele pode prescrever os anticoncepcionais, que geralmente é o que está disponível na rede, né? Porque elas pegam de maneira gratuita. Alguns medicamentos para tratamento de antifúngico, ou tratamento de piolho, tratamento de candidíase, leucorreias, em geral, a gente faz tratamento. Quando é medicação, assim, que vale o enfermeiro avaliar. No meu caso, eu tenho um médico que vai uma vez na semana. E eu não tenho mais ginecologista na minha unidade. Então, só tem eu. Eu vou esperar essa paciente ficar com coceira a semana inteira para passar no médico, ou eu vou resolver esse quadro? É questão, assim, de bom senso. Algumas medicações, claro, que não está na nossa alçada, tudo bem. Mas, do contrário, coisa que eu consiga resolver e eu tenha respaldo para isso, eu faço. Coleta de exames, mesma coisa. É questão, assim, para não queimar consulta, digamos assim. A agenda é lotada, e aí, por ser ele vai uma vez na semana, o clínico. E aí, imagina aquela demanda muito grande. E aí, o paciente tem que passar com o clínico em uma consulta para pegar o pedido de exame, para coletar o exame, para depois passar no retorno. Aí, eu já passa comigo, eu já peço os exames, principalmente se for de rotina e tudo mais. Olho, se não deu nada alterado, a consulta termina ali, volta para a rotina anual. Se der alguma coisa alterada, já encaminho para o clínico. E aí você faz a abertura do pré-natal. E aí você já... Porque lá em Sorocaba, a gente abriu o pré-natal. E a gente já pedia todos os exames, já dava o ácido fólico e o outro lá. Dentro da abertura do pré-natal, cabe ao enfermeiro. Ele vai realizar ou solicitar os testes rápidos, que aí os demais da equipe realizam o teste rápido, ou ele mesmo faz. Vai realizar a primeira bateria de exames, que aí entra tipagem sanguínea, fator RH, tudo que é de praxe. Pedido do ultrassom transvaginal, que é o primeiro ultrassom que ela vai fazer. E já entra com a suplementação do ácido fólico e o sulfato ferroso. Aí ela já sai com esses receituários. E se ela tiver alguma queixa, algum outro receituário que seja necessário. Daí marca a primeira consulta com o ginecologista. Daí ela vem com tudo isso já. Sim. Aí depende muito da conduta médica. Tem alguns ginecologistas que eles optam por só eles conduzir o pré-natal a partir desse momento. Mas o enfermeiro ele tem autonomia de Mas conduzir. no programa não tá assim, né? Não, no programa tá não. uma consulta com o médico, uma com o enfermeiro. Uma com o enfermeiro. E o enfermeiro ele tem autonomia para realizar o pré-natal conduzir o pré-natal de baixo risco. Mas eu acho que isso, né, tipo, não vem do médico. Eu acho que tudo bem que tem médico que tem essas condutas. Mas assim, se o enfermeiro tem conhecimento suficiente e ele se impor, não impor, que eu tô falando ficar brigando, porque não é
O que precisa é menos brigas entre os conselhos e mais união para os pacientes, porque, na verdade, quem se beneficia é sempre o paciente. O que falta é o que eu vejo é autonomia, entendeu? O enfermeiro pegar a autonomia para si. Se está no programa do Ministério da Saúde, está tudo protocolado, não tem por que você não fazer. Está respaldado, entendeu? Exato. Então, você vai lá, marca a consulta com o médico e marca a consulta com o enfermeiro. Sim. No Hiperdia, se eu não me engano, se não mudou também, tinha assim que passar também. um mês com o médico, um mês com o enfermeiro, um mês com o nutricionista. É cada Continua. 3 meses só que você passa com o médico. Só que, infelizmente, nossa, perdeu-se muito a força desses programas. São programas lindos, que tem tudo para dar certo, mas por questão exatamente essa é a palavra, autonomia do profissional. Que não tem vontade ou não tem receio de exercer o seu papel e aí acaba deixando adormecer esses programas. Mas você acha que o programa perde a força por motivo... Eu sempre falo isso, que não é 100% culpa da gestão, né, do SUS. Você acha também que é um pouco culpa do profissional que está lá? Sim. Porque, assim, vamos pensar por processos. O paciente, ele já é da unidade. Então, ele praticamente quase sempre ele está lá. Então, pelo menos uma vez por mês, ele está lá. Então, não é por falta de busca do paciente. O programa em si, ele está ali. A política, ela está ali para funcionar. Realmente, eu acho que é uma falha do profissional. Ele pode estar sobrecarregado por N motivos. Como também ele só não tem muita destreza para colocar em prática. Mas, se às vezes acha que é muita balela por ser políticas e programas e tudo mais, mas não é. Quando vê funcionante, que você vê os seus diabéticos, os seus hipertensos, todos controlados, sem crise, há mais de 3 meses, é muito gratificante. Por quê? Porque, infelizmente, o que está acontecendo mais? A gente está tentando apagar fogo. E não adianta. O programa não está para isso. Claro, a gente vai atender os casos críticos, as crises que possa acontecer, mas o nosso foco é manter esse paciente controlado. Então, a diabetes dele tem que estar controlada e a hipertensão também. Como é que a gente faz isso? É mudando o estilo de vida? Então, como é que a gente vai orientar esse paciente para ele mudar? Então, só falar para ele, o senhor tem que fazer caminhada 10 minutos por dia. Só que, às vezes, você não deu abertura para ele explicar que ele tem uma dor no joelho. Então, acolher mais esse paciente. Às vezes, o paciente ele é um pouco mais crítico, dá um trabalho, tudo bem, somos seres humanos. Todos são assim. Mas, quando a gente se trata de política e a gente vê funcionando, é muito maravilhoso. Porque aí a gente sai daquela fogueira que a gente tenta apagar fogo, incêndio, e aí a gente vai para só aqueles casos que a gente só mantém, se for o caso de ajustar ou até mesmo reduzir dose, acontece bastante. E aí os eventuais casos críticos, a gente tem até mais abertura para esses pacientes. E eu vejo que com isso desafoga o nível terciário, entendeu? Porque assim, eu que trabalho a vida inteira em pronto-socorro, em emergência, a gente recebe muitos problemas no pronto-socorro que podia ser resolvido na UBS. E eu sempre me perguntei o porquê. Já briguei às vezes, já liguei brigar com a enfermeira da UBS, já teve vezes que eu fiz isso. Agora eu não faço muito mais, estou menos briguento. Mas eu já fazia por causa do paciente, entendeu? Por exemplo, tinha um paciente que ia lá para trocar sonda vesical de demora, lá no PA. Mas era um paciente de extremamente dificuldade para poder se locomover e o posto de saúde era do lado da casa dele. Entendeu? E lá, né, onde eu trabalho, o protocolo aqui também era. O protocolo é sonda vesical de demora, que já é o de uso de milênios, é para trocar na UBS, o enfermeiro tem condições de fazer isso, né? Porque não precisa de raio-x, não precisa de nada, só esperar vir o débito urinário e pronto. E existe uma demanda grande de pacientes que vêm pra gente trocar. Mas eu vou dizer por quê. Eu não sei se a UBS que é do lado desse paciente é uma UBS tradicional. Vou falar, a minha é tradicional, não é estratégia de saúde da família. Se for estratégia... Não, a desse paciente era estratégia. É estratégia, então já está pecando 2 vezes. Porque podia trocar na casa. Exatamente. Foi o que nós falamos. Mas, o que alguns profissionais, algumas equipes de saúde de UBS tradicional argumentam? Nós somos UBS tradicional, não somos estratégia, então nós não fazemos visita domiciliar. E isso é mentira. Lá no protocolo de atenção básica diz que
nós devemos prestar assistência para todos os pacientes do nosso território adscrito, inclusive os pacientes que não têm condição de deambular. De sair de casa. E aí, como é que a gente faz? Vai colocar esse paciente jogar esse paciente para estratégia? Às vezes é uma unidade muito longe da casa dele, que aí um agente de saúde que não tem nada a ver com a história tem que ir na casa dele para fazer o trabalho que a gente poderia fazer em um dia. Porque como, na verdade, assim, eu penso no paciente. Até falei, nesse caso específico, eu falei para acompanhante, falei, ó, não quero que a senhora pense que a gente não quer trocar, a gente troca de uma boa. O problema é que, assim, ele poderia não precisar vir até aqui. Sim. Vamos dar um exemplo, eu não sei como funciona aqui, mas só para exemplificar. A gente tem Uberaba, que é um bairro extremamente distante do centro da cidade. É quase 40 minutos. Aí, o paciente tem que se deslocar do Uberaba, acamado, já acamado há muito tempo, para vir até o centro, no hospital de Biúna, para trocar uma sonda vesical de demora, entendeu? Eu acho muito sacanagem com o paciente, Sim, entendeu? sim, é se falta tem de se não empatia. não tem enfermeiro, só tem técnico, ok. Então, não vamos, né, pôr o carro na frente dos sim. bois. Mas, se tem um enfermeiro, entendeu? A minha briga constante, ultimamente, é com a formação, não só de enfermeiro, de todos os profissionais de saúde, que eu acho que de uns 5 anos para cá, talvez 5 anos que a gente possa contar, ficaram precárias demais. Você entendeu? Eu não admito que um enfermeiro não consiga trocar uma sonda vesical. Exato. Entendeu? Tenha medo, precise... Quando eu entrei trabalhar num referido lugar, chegou um paciente com cistostomia para trocar. Pronto-socorro. Aí eu atendi esse paciente e daí eu levei ele para lá, daí eu falei para ele... Ele perguntou para mim de uma pessoa, de uma enfermeira. Eu falei, ela não tá, ela tá com de afastamento, né? Tá com atestado. Por quê? Ele falou assim, é porque é só ela e os médicos que trocam. E eu tenho que trocar porque tá vazando, não sei o quê, um paciente jovem, entendeu? Teve um acidente e tal. Daí eu não entendi por quê. Eu fui falar com uma outra colega, falei assim, por que acontece? Ela falou assim, não, a gente não troca. Falei, gente, cistostomia é procedimento de enfermeiro, não precisa o médico trocar, não. Entendeu? E os médicos, dependendo do dia, a reclamação dele foi essa. Ele falou assim, quando ela não tá aí, e dependendo do médico que tá, eles não trocam também. Fazem eu voltar outro dia. Porque tem médico que não sabe trocar. Entendeu? A não ser que seja cirurgião, que é acostumado a fazer isso. Ou médico que é bem de emergência, que gosta desses procedimentos. Daí eu falei, gente... Daí quando a minha RT desceu lá, eu falei pra ela, viu... Aconteceu isso. Falei pra ela, eu troco cistostomia desde que eu me conheço por gente, como enfermeiro. Sim. Quando vêm os pacientes aqui, eu vim trocar. Só que daí eu arrumei um problema, porque os pacientes começaram a vir atrás de mim. Eu achei que era só esse, mas tinham 4 que usavam. E eles marcam a gente, entendeu? né? Aí eles vinham no dia que era meu plantão pra trocar comigo. Mas não tem problema, o paciente precisa ter o problema dele resolvido. Sim. Mas assim, 80% dos pacientes que chegam no PA devem ser resolvidos na atenção básica. Às vezes é só uma crise hipertensiva. E eles vão lá pro PA. E não é falta da gente orientar, porque às vezes ele passa primeiro na unidade básica, afere a pressão. Aí, lá, nós, né, a gente orienta, e aí se ele fala, não, eu já tomei minha medicação, acabei de tomar, a gente não vai fazer outra medicação. Do contrário, a gente não vai matar o paciente se você dá um antihipertensivo de novo. Claro, dependendo do horário. Mas, por que a gente vai encaminhar o paciente? Às vezes, não onde eu trabalho, ele vai a pé pro local pro PA. Lá onde eu trabalho, a UBS leva. Mas quando precisa, eles levam. Mas lá não. Eles solicitam uma ambulância da UBS central e aí vai buscar e traz para cá. Todos os pacientes. Tá. Mas tem lugar que o paciente vai a pé. Vai a pé. E aí você vai deixar o paciente com crise hipertensiva a pé? Então, esse negócio da crise hipertensiva eu nunca entendi também. Por isso que é bom conversar com quem trabalha na UBS. Porque vem muito às vezes também, né? Falei, gente, mas não dá para dar um antihipertensivo? Porque assim, eu concordo que se você pega um paciente com crise hipertensiva e sintomas secundários, melhor mandar pro PA. Sim. Que não é toda a UBS que tem eletro, né? Então é melhor mandar pro PA, para poder fazer Monab assim que chegar. Se não tem, porque às vezes o paciente só tá hipertenso. Às vezes ele foi na consulta de rotina, outro dia eu recebi uma paciente brava. A mulher estava querendo dar na cara da técnica que ele foi com ela, porque ela foi na consulta de rotina para conseguir a receita nova e quando foram fazer a triagem dela, ela estava com 19 por alguma coisa de pressão, mas ela não estava sentindo nada.
Aí, o que fizeram? Cataram ela, colocaram ela na ambulância e levaram ela pro PA. Nossa, essa mulher chegou uma arara. Ela chegou tão brava que a pressão dela foi pra 22. Por Pegou causa do estresse que ela ficou. Uhum. Entendeu? Ela ficou louca da vida. Ela falou assim, eu já falei que eu ia tomar meu remédio, que não sei o quê. E assim, tanto que assim, ela nem esperou abaixar totalmente a pressão pra ir embora. Ela foi evadiu-se. Então, aí é um erro muito grave. Porque como é que você não respeita a autonomia do paciente? A decisão do profissional vale mais do que a decisão do paciente. Às vezes ela já convive com aquela pressão daquele jeito. E aí você vai obrigar ela, e aí ela é submetida a um estresse, que às vezes até procedimentos desnecessários, por uma conduta, assim, exagerada. Porque chegou lá com pressão alta, nós faz eletro, faz tudo. Sim. Que eu perguntei, né, umas 2 vezes, tá com dor no peito, tá com ânsia de vômito, formigamento, dor na cabeça? Porque uma coisa que as pessoas não sabem, vou falar aqui defendendo sempre o argumento do Dr. Paulo, que é o cardiologista daqui, Dr. Paulo Shihara. Hipertensão não tem sintoma, tá, gente? Dor de cabeça, tem que tomar cuidado. Dor de cabeça já é pré-infarto, dependendo da dor de cabeça. Dor de cabeça, dor no peito, aquela angina instável. Não é sintoma da hipertensão. Já é um sofrimento cardíaco. Sempre que eu levava paciente, que eu chamava ele para ver paciente, nunca vou esquecer. Daí, às vezes, o acompanhante falava que, eu tô com muita dor de cabeça por causa da pressão alta. Ele falou, não, você não tá com a pressão alta não dá sintoma. Não, E ele cardiologista. E ele fazia, acho que até hoje, aqui no centro de especialidade, uma mini palestrinha com os pacientes novos. E ele sempre falava nas minhas palestrinhas, gente, pressão alta não tem sintoma. Dor de cabeça não é sintoma de pressão alta. E esse é o perigo dela, né? Porque ela é silenciosa. Exatamente. Quando está com esses sintomas, é melhor ir para o hospital imediatamente. Sim. Entendeu? Exatamente. Às vezes é via sacra. Eles detectam esses sinais e sintomas. Aí eles vão para a unidade só para ouvir da gente. Não, realmente, você precisa ir para o hospital. Mas a gente já orientou isso. Mas é porque eles precisam. É sinal de confiança. Quando a gente fala para o paciente, é mais fácil o paciente acatar da gente do que do familiar. Lá não tem aparelho de eletro? Não tem. Aí tem o BS que tem, né? Daí eles fazem um eletro prévio e mandam com o eletro pronto. Não, aí lá não. E quando o paciente de vocês precisa fazer eletro, ele tem que ir pro centro? Aí a gente manda pro centro. Só que quando a gente já vê que é algo mais crítico, aí eu já nem deixo o paciente sair da minha unidade. Eu já chamo a ambulância, oriento ele, é importante que você saia daqui com a ambulância, já tem um suporte melhor. E aí o paciente geralmente aceita, chama a ambulância e é encaminhado pela ambulância. E grávida, chegando nos últimos momentos, não chega? Menino, teve um caso... Foi assim, ela não era da minha unidade, só que aí a ginecologista teve uma intercorrência que não conseguiu ir no dia que ela ia passar em consulta, e aí a ginecologista pediu para encaixar ela na minha unidade. E aí, o problema acontece muito, eles vão a pé, geralmente entre uma unidade e outra. E era um caminho muito longo, muito longo. Eu já até contei isso para os alunos. E no meio desse caminho, ela foi atacada por um bando de marimbondo. E, assim, mas ela tava toda vermelha, toda picada. E, nesse meio tempo, ela me liga. Amanda, eu sou a fulana, eu vou chegar 10 minutos atrasada porque eu fui atacada por um marimbondo. Falei, tá bom. E aí, esperando, tudo bem. E era longe da unidade dela, da casa dela, pra unidade que ela tava indo. Chegando lá, na minha unidade, já olhei aquela situação. Falei, misericórdia. E aí, ela plena, final de gestação. Ela plena, bem tranquila. Aí nós fizemos a triagem e tudo mais. Ela falou que não estava sentindo nada. Que a dor da picada já tinha até passado. Na hora que ela vai passar em consulta, ela já estava com 4 centímetros de dilatação. Que se ela fosse para uma maternidade, ela já ficaria internada. E ela já era a 5ª gestação dela. Então, mulher que já tem várias gestações, vários partos anteriormente, principalmente parto normal, porque todos foram normais, ela evolui automaticamente com dilatação e tendo a contração. Só que, naquele momento, ela não estava tendo a contração. Ela não teve contração de treinamento. Porque ela estava andando, né? Porque ela estava andando. E o caminhar já estimula o parto, o trabalho de parto. Exatamente. E aí ela sentou na cadeira, plena. Aí a doutora olhou, já viu a cabecinha da criança. Ela falou assim, como é que você sentou na criança e não percebeu? Ela falou, não estou sentindo nada. Chamamos a ambulância. Aí a doutora falou assim, Amanda, não vai dar tempo. Falei, tem que dar, doutora. Tem que dar. Aí ela falou, não vai dar tempo. Falei, tá bom. Aí, e nisso, o psicológico já nesse momento já dá uma balada, porque ela falou assim, eu não trouxe mala, não trouxe roupa pra ele, nada.
Falei assim, com quem que eu posso ligar pra já te encontrar, então, no hospital? Aí eu liguei, o pai desesperado, né? Falou, não, então eu já vou encontrar ela lá. Não deu tempo dela chegar. Só que, assim, foi o trabalho dela subir na ambulância, ela teve o neném no metade do caminho. Dentro da ambulância? Uhum. Mas com a equipe do SAMU? Com a equipe do SAMU. E aí eu recebi essa informação porque eu pedi pra eles me avisarem. Você esperou um pouquinho pra você fazer lá? Pois é. Na Mas unidade? aí a doutora desesperada queria encaminhar ela logo. Mas por conta de marimbondo. Que aí, conforme o veneno, né? Liberou citocina. E também ela tava andando, Sim. deve ter corrido do marimbondo. Coitada. Então, tipo, vários partos normais, Não ia dar outra, né? né? Nasce. Nasce mesmo. Logo nasce outro pra você. Pra você fazer o parto. Tomara. No... Imagina, não Você viu que quando tem as polêmicas, né? Às vezes tem... O pessoal filma, hoje em dia filma tudo. Quando nasce criança na recepção de hospital. Às vezes eu vejo o pessoal fazer polêmica. Ai, que absurdo, né? Não foi atendido, nasceu. Mas não é absurdo. As pessoas não sabem que às vezes não é porque demorou a atender. Porque não deu tempo Não mesmo. deu. Porque principalmente mulheres que têm mais de 2 partos normais... A evolução de uma primigesta é diferente. Porque ela vai passar primeiro, separadamente. Tem o período da dilatação e aí depois ela vai sentir o período da contração. Aí, no caso dessas mulheres que já têm mais de um parto, é os dois juntos. Então, reduz o tempo de trabalho de parto. E aí não dá tempo mesmo. Por exemplo, os casos que... É muita polêmica também. Os casos que o neném que nasce de parto cesariana. Dentro da bolsa. Tem gente que acha aquela coisa maravilhosa. Só que não entende que, a partir do momento que o neném já nasce, ele já precisa de oxigênio. E aí ele já entra em sofrimento naquele momento. Se você não solta a bolsa e já não inicia os atendimentos ao recém-nascido, ele já entra em sofrimento. Então, todo mundo acha lindo, mas não é. Eu tive uma paciente que teve na sala de emergência. Uhum. Ela errou a porta, achou que a porta era lá, entrou pelaquela porta, coloquei ela na maca, ela estava de vestido. Daí eu mandei chamar a enfermeira obstetra e o pessoal lá de cima. Enquanto isso, eu fui ver né, como é que estava a situação. A criança já estava quase com a cabeça para fora. É. Daí eu só peguei um lençol que estava dobrado, limpo, em cima da outra maca. E terminou. E segurei a criança, cortei o cordão e daí depois, quando chegou a enfermeira obstetra, eu falei, toque é seu. Leva lá todo mundo, porque não é minha área essa aí. Era um menino ainda, mas a mulher acho que tinha uns 4 ou 5 também. E é muito rapidinho. Quando começa a sentir a dor, já tem bastante centímetros de dilatação. Daí outra coisa que você falou que eu também quero saber. Que você faz, nós falamos, né? Nós fomos passando por todos os programas, eu quero saber todos. Uhum. Aí tem um negócio que as pessoas também não sabem e que assim não funciona legal em todos os lugares. A ideia até 2023 era isso em governos passados, não entrando em política, mas já entrando, era abranger praticamente uma boa parte do país com a Secretaria de Saúde da Família. Né? Tanto tinha o projeto Mais Médicos, tudo que a gente falei com o Dr. Cruz aqui. Mas infelizmente muda a gestão e, enfim, não vem ao caso, até porque não é política a conversa, mas seria ideal Sim. para poder as pessoas terem mais qualidade de vida, terem menos doenças e tal. Eu queria que você falasse um pouco que você falou da sua rotina, da puericultura, que as pessoas também não sabem. Nem o que é puericultura. Nossa, é verdade. Porque, assim, tem muitas... Primeiro explica o que é puericultura. Não é passar pano no poeira. Puericultura é a consulta que nós fazemos geralmente com a criança até 2 anos. Que aí a gente precisa fazer esse acompanhamento com a criança. Desde o RE, então, desde a primeira consulta dele, de vida, até os 2 anos, que a gente configura como puericultura. Depois é consulta infantil. Mas é fundamental. Por quê? O que acontece? Tem mulheres, voltando lá, principalmente nas que são mães numerosas, elas não levam em consideração a importância do pré-natal. Então, algumas já nem acompanham o pré-natal. E aí chega pra gente a criança já nascida. Não abriu pré-natal, não tínhamos conhecimento. Aí entra a importância de novo e de fortalecer a estratégia de saúde da família. Porque se a gente... Então tinha criança que você nem sabia que... Sim. E aí, o que acontece? Ela dá a entrada no PA, o PA vê que ela não tem carteirinha de gestante, vê que ela não tem nada,
liga pra gente. Ó, quero saber da gestante tal. A gente não tem informação, porque ela não foi fazer pré-natal. E aí... Mas se tivesse a estratégia em todo lugar, daí ela iria. Sim. Que daí vocês iriam atrás. Porque aí, nesse caso, tem os agentes comunitários de saúde que fazem a visita domiciliar, regularmente. Eles vão perceber que tem uma gestante na residência. E que essa gestante não tem cadastro na unidade. E aí, como nós não temos, fica difícil pra gente, né? Mas aí a criança chega pra gente, nasceu. Você olha e fala, misericórdia, de onde surgiu, né? E aí tem que fazer todo o acompanhamento, tem que fazer a consulta de puerpério da mãe. Eu já prefiro fazer tudo no mesmo dia. Porque eu penso assim, se ela já não veio fazer o pré-natal, qual a probabilidade de eu marcar uma consulta pra ela não vir mais? Exatamente. E eu já faço tudo no mesmo dia. Então, consulta de puerpério, consulta do neném. E aí, como é que funciona? A puericultura, crianças até 2 anos. Fazemos a aferição do perímetro cefálico, perímetro torácico, o peso e a estatura. O comprimento. Certo? E aí, nessas consultas, a gente avalia a parte física do neném, se não tem alguma anormalidade, alguma alteração. Avalie, por exemplo, se for RN, coto umbilical, se não tem alguma secreção, quando que caiu. Higiene é fundamental, porque as mães, principalmente as mães de primeira viagem, não têm noção de higiene, com RN principalmente. Então, às vezes, fala, o RN, ele não tô amamentando, mas eu tô dando fórmula. Precisa fazer higiene oral desse RN. E como é que ela faz? Aí a gente explica pra ela tudo certinho. Explica pra ela, por exemplo, a importância do aleitamento materno. Porque quando a consulta, o foco é a criança. E é importante a gente falar do aleitamento materno, porque quem recebe o leite, quem recebe os nutrientes, é a criança. E aí, quando a gente coloca em prática isso, é fundamental, porque aí você consegue acompanhar o RN desde a primeira consulta dele e você vê aquela criança crescendo. Aí logo já chega ela dando os primeiros passinhos. Você consegue ver as vacinas que ela toma, tudo certinho. É lindo. Você acompanha a criança, literalmente, a atenção básica é isso. Por ser porta de entrada, é mãe de todos. Então, você acompanha esses pacientes desde o nascimento até o desenvolvimento dela. Mas aí a criança passa no mesmo dia que o pediatra ou é separado? Porque tem lugar que é separado, né? Separado. Que é a consulta de enfermagem e a consulta do pediatra. É separado, porque na minha unidade eu também não tenho pediatra lá na minha unidade, né? E aí ela passa comigo, eu faço a triagem, os casos mais graves já encaminho mais rápido, já ligo direto, olha, tem como tentar vaga? Algo do Daí tipo. vai pro central. E aí vai pro central. A gente chama de central e essas crianças são direcionadas para lá. Mas você não acha pouco você ia ter 2 anos ou é isso mesmo? Porque eu sou meio leigo para essa parte. Assim, não que a gente, depois dos 2 anos, a gente não vai avaliar mais as crianças. A gente já continua fazendo avaliação. Mas é uma avaliação crítica, bem minuciosa, até os 2 anos. Aí, depois disso, pode ser consulta anual. Mas aí vai até que idade? Até os 12? Até os 12. Até os 12. O que eu acho uma pena, porque no SUS, eu não sei se eu posso estar falando besteira, né? As pessoas também não sabem disso, a maioria não sabe disso, que você é atendido pelo pediatra, na verdade, até os 19 e não até os 12. Porque existe uma especialidade dentro da pediatria chamada herbiatria, que atende maiores de 12 até os 19, porque você é adolescente até 19 anos, Sim. 11 meses e 29 dias. É uma pena que eu não sei se tem, pode ser que alguma cidade de referência, sabe, que nem de Paulínia, que é chiquérrima, pode ser que tenha herbiatra, porque tem um monte de questões adolescentes que poderiam ser resolvidas por esse profissional, né? E aí, realmente, é como se bloqueasse. Completou 12 anos, aí até mesmo os responsáveis dessa criança. Para onde que eu vou agora? Com quem que ele tem que passar? E aí encaminha para o clínico. De novo, aquela história. Agenda lotada, não vai ficar sem acompanhamento? Não. Aí começa a passar comigo. Aí é onde eu entro e coloco em prática de novo um outro programa, que é o programa do planejamento familiar. Que aí ali eu já começo a fazer as orientações sexuais, não é incentivando a realização do sexo, muito pelo contrário. Vai ser inevitável, eles vão ter relação. Só que eu quero que eles tenham relação de uma maneira segura. Então, a partir dos 12 anos, eu já entro com o planejamento familiar. E tem também a cartilha do adolescente, né, do programa. Tem. Do Ministério da Saúde, né, da saúde do adolescente. O que eu percebi que eu sinto muita falta agora, as cadernetas de vacinação das crianças não tem mais o gráfico de crescimento e desenvolvimento. É uma perda, assim, absurda. Foi de 2016 para frente que teve essa perda. Nossa, é muito triste. Porque, assim, se nem
eles, que são os órgãos responsáveis, estão colocando importância no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, como é que a gente vai fazer? Eu sempre achei que o ministro da Saúde tinha que ser um enfermeiro, ou uma enfermeira, né, no caso. Mas Pois como é. lá na Pois é. indicação é tudo, mas deveria ser. Porque pelo menos tem Entendeu? noção, né? Não que o médico não saiba fazer Uhum. isso, mas a gente já teve ministro da Saúde que nem médico não era. Então, eu acho que ministro da Saúde tinha que ser um médico ou um enfermeiro, um dos Sim, dois. sim. E preferencialmente que tenham trabalhado com saúde pública. Ah, Que importante. tenham ou trabalhado ou tenham uma especialização em saúde pública. Porque é uma perda, assim, que não tem explicação. Por que tirar uma coisa tão importante? Você vai pesar a criança, você vai medir a criança, só que você vai colocar no prontuário. E terminou ali. Se essa criança for atendida lá no PA, não vai ter acesso. Antes tinha o percentil, né? Sim. E aí já não tem mais. E aí vocês têm que fazer, vocês lá no PA que assumem essa criança, tem que fazer. Não que vocês não vão fazer, mas se vocês olham que essa criança já tem um déficit de crescimento e desenvolvimento, já sabem o que esperar. Né? Aí é muito difícil perder um gráfico desses. Aí a puericultura, eu atendi também no estágio puericultura, né? Eu não sou, assim, o maior fã incondicional de crianças, né? Não é que eu chuto criança, tá? Mas, assim, não é uma área que eu me especializaria, né? De pediatria. Mas eu lembro quando a gente atendia a puericultura, nossa, muita coisa a gente descobria avaliando a criança, Sim. encaminhava. Criança com falta de desenvolvimento, falta de fala. Eu já cheguei a pegar criança, porque lá eles atendiam até mais de 2 anos também. Peguei uma criança de 2 anos e meio uma vez, e a criança não falava. Ela estava quietinha, assim, aí às vezes está quieta por timidez, né? Aí eu perguntei pra mãe, falei assim, ele fala já bastante? Não, ele não fala. Ele não fala praticamente nada. Eu falei, mas tem que passar ele com a fono. Sim. Eu atendi um paciente que agora a gente está até desvinculando dele porque ele vai voltar pro país de origem. Ah, não é do Brasil? Não. Ele veio do Nepal. Ele e a família dele. Seu nome é o pai, a mãe e tem ele mais 3 irmãos. Já tem histórico na família de TDAH. Então, aquele déficit de desenvolvimento e tudo mais. Só que o que estava acontecendo? Esse mais novo, eles não estavam conseguindo fechar o diagnóstico lá no Nepal. E aí, como a esperança, eles vieram para o Brasil para fechar o diagnóstico, para ver se eles tinham alguma posição da medicina, né? Chegou lá para mim. E aí, entre uma conversa, primeiro eu acolhi os pais para mim saber aonde que eu estava entrando. E eles falavam português? Sim, eles eram brasileiros. Eles são brasileiros, aí foram para lá, e aí só que só os filhos deles que nasceram lá. E aí, conversando com os pais, eles falaram, Amanda, é muito estranho, a gente já tem esse convívio com o nosso filho que tem TDAH, mas ele é diferente, parece que ele tem alguma outra coisa. E aí eu falei assim, então traz ele para mim conversar com ele. Naquele momento, eu lembro que foi um dia que eu fechei a agenda só para ele, porque eu não sabia quanto tempo eu ia demorar. E para fazer um vínculo com criança não é fácil. A criança, você tem que transmitir segurança para ela, você tem que ser confiável para ela, então não é fácil. E aí, conversando com ele, e aí nas conversas, durante a conversa, eu fazia algumas brincadeiras que me fizessem a pensar ou levar a alguma possibilidade de diagnóstico de enfermagem. E aí, dentre uma brincadeira e outra, eu percebi que, assim, ele tinha características do TDAH que sobressaíam as características do autismo. Mas que não me fazia ter certeza que ele era um autista, apenas. Aí eu expliquei para os pais, porque eles estavam, assim, desesperados. Eu falei, realmente, ele tem a característica do autismo. Mas não é algo que me diz que ele só tem o autismo. E eu também não poderia dar diagnóstico, né? Aí, explicando para eles qual era o procedimento e tudo mais, encaminhei para a pediatra. Na consulta da pediatra, ela falou que ele tem o TDAH, mas que é tão exacerbado que o autismo dele é como se não tivesse se desenvolvido. Então, ele tem as características, os rastros do autismo, comportamento do autista, mas que se sobressai o TDAH. E aí eu falei assim, imagina se eu não acolhesse essa criança. E lá tem, na rede básica, tem fone e TO?
Então, esse que é o Não. grande problema, entendeu, dos municípios. Essa falta de investimento dos profissionais. Porque Nossa. essa criança ela tem que passar com a Precisa, fono, com a precisa. TO, Sim. entendeu? Tem... É difícil. Porque às vezes é uma equipe multi, né? A gente precisa, foge da nossa alçada, tudo, algumas coisas. E aí, quando a gente faz a nossa parte, chega no momento que não tem mais o que a gente fazer, porque já não é nosso, da nossa alçada, e aí barra por uma questão de burocracia, é muito complicado. Porque aí a gente acaba perdendo o vínculo desse paciente. Porque ele deposita confiança na gente, esperando que a gente solucionasse o caso dele, que a gente precisa fazer isso, mas a gente não consegue. É onde a gente quebra a integralidade do SUS. Porque quando traz como um princípio doutrinário a integralidade, entende-se que esse paciente ele tem que ser assistido desde a atenção básica até o serviço mais complexo que ele possa ter. E que, durante todo esse processo, em algum momento, o caso dele seja solucionado. Então, quando falta algum profissional ou alguma coisa que deixa a desejar, a gente falta com um princípio doutrinário do SUS. É o que falta nas cidades pequenas, né? Sim. Falta o pessoal da reabilitação, físio, TO, fono. Falta. E tem OBS que não tem médico, ou o médico é uma vez na semana, só tem o clínico, não tem o pediatra, não tem o GO, entendeu? Daí fica complicado. Fica, porque às vezes, por mais que tenha esse profissional, mas é um para a rede inteira. Como é que ele dá conta também do município? Porque lá é a mesma coisa, é um pediatra para a rede inteira. Então, já era pra ter mais, né? Sim, é importante, né? Só que isso é uma discussão que, assim, vai perdurar por bastante tempo. Eu tenho fé, que a gente tem que ter fé, né? Esperança, Pois é. de que um dia alcançamos perto do ideal, né? Com mais profissionais e tal, porque não é possível que a gente passe mais 500 anos na mesma coisa. Amém. Mas ainda passa tartaruga, porque a ideia de multidisciplinaridade que a gente tem, herdada de outros países que funciona bem, ela casa com a ideia do SUS, porque o SUS, quando você lê o texto dele, que tem pessoas que querem criticar o SUS, mas nunca pegaram para ler a lei. Ele é muito maravilhoso. E outras coisas, mas, assim, o SUS tem pecado nesse período de 2000... Quando o Temer entrou? 2014, né? O Temer? É. De 2014 para cá, eu acho. O que tem desmembrado muito é a atenção básica. Sim. Entendeu? Porque o nível de alta complexidade do SUS, ele funciona bem. A demanda é grande, mas ele funciona bem. A gente trata muito bem câncer, doenças graves, HIV, AIDS. O convênio não aguenta ficar com o paciente, devolve o paciente para o SUS, entendeu? Porque o convênio, eu sempre falo, né? Eu quero ainda encontrar alguém, fazer um debate mesmo. Eu quero encontrar alguém que adore, ame de paixão o convênio, para a gente fazer um debate sobre convênio versus... O convênio serve até a página 2 só. E o que a população em geral não tem conhecimento é que quem rege os convênios é o SUS. Então, é o SUS que é responsável por fazer toda a avaliação do serviço prestado e tudo mais. Então, querendo ou não, quem está por trás de tudo isso é o SUS. É que, na verdade, não era para ter o convênio, né? Sim. Quando o SUS foi criado, ele foi criado com a ideia de não ter mais que tinha o convênio, que era o seguro saúde que tinha quando não tinha o SUS, né? Antes de 90. Só que daí, como sempre o Brasil esteve envolto em politicagens e em corrupções, alguém, para beneficiar mais outro alguém, criou esse negócio de convênio. Porque foi para beneficiar pessoas, empresários, né? Agora, pronto, nenhum prestador de convênio vai me patrocinar, mas tudo bem. Só que o convênio, ele vai resolver, assim, você vai passar num otorrino, vai passar num oftalmo, essas coisas assim, né, básicas, né? Fazer uns exames de rotina, isso é ótimo. Eu acho ótimo não ter convênio e acho uma pena, às vezes, quando a gente não tem. Mas se você tem um câncer, se você tem uma doença rara, eles não te atendem, eles te devolvem. Agora teve aquele outro negócio que fizeram lá de taxação, não sei do que, teve medicamentos que nem entram mais no convênio. Que o SUS que acaba tendo que dar. E, por exemplo, o câncer de mama. A mulher, quando ela... Acho que já está na hora de abrir. A mulher, quando ela... A gente percebe que tem alguma coisa que possa ser sugestivo de câncer de mama,
Por mais que ela realize os exames no particular, tá bom. A continuidade se dá no SUS, porque o convênio não cobre. Exatamente. E aí é isso. O SUS, claro, a política em si é muito linda. Mas, de novo, quem falha é a pessoa que está na linha de frente. Então, por ele ser colocado em prática por seres humanos, sempre vai ter falha. Mas, quando reclamam do SUS, reclamar de barriga cheia. Sim. Porque o nosso Sistema Único de Saúde tem lá todos os seus adendos e tudo mais, mas funciona. É porque as pessoas só veem as falhas, né? As pessoas não gostam de ver eu deparo muito por isso no meu dia a dia, entendeu? Quando eu tô lá na triágica, a gente faz rodízio lá, às vezes o paciente entra bravo falando que tá demorando muito para ser atendido. A nossa média de atendimento lá é entre meia hora e 1h40, os casos azuis. 2 horas estourando. Né? E é coisa assim, dor nas costas de 6 meses atrás. E o pessoal surta. Eu já fui na Unimed, quando eu tinha convênio, né? Não era nem pra falar o nome, agora já falei. Eu já fui na Unimed quando eu tinha convênio da Unimed e eu fiquei 4 horas esperando pra ser atendido, entendeu? Mas... E ninguém briga lá. É isso que eu ia falar. Só que lá eles deveriam brigar, porque o convênio Vocês é caro. Vocês estão pagando pra entendeu? isso. Exato. Não que o SUS a gente não pague Sim. imposto. Só que o convênio é caríssimo. O convênio pra mim, com a idade que eu tenho hoje, é mais de R$1.000 pra eu pagar. É mesmo. Entendeu? Pra um idoso, nossa, muito E, mais. E você fica... Eu já fui, não só, né, lá, como em outros convênios, já fiquei 4 horas esperando pra ser atendido. Lógico que eu não tava grave e morrendo, mas enfim. Já levei paciente idoso em convênio e o paciente ficou quase 2 horas esperando numa cadeira, nem na maca foi colocado, no convênio. Então. Coisa que não acontece. Exato. O SUS é uma mãe, eu falo. Sim, Entendeu? É uma Chega mãe. lá pra nós. Por isso abraça. que... E outra, o doutor Cruz falou um negócio aqui que foi verdade. Os Estados Unidos só tem o sistema particular. Os Estados Unidos quebrou o sistema de saúde e o SUS, por mais ferrada que foi a pandemia, que a gente sabe que foi, o SUS não quebrou. Pois você é. entendeu? O SUS poderia ter quebrado. Chegou no limite dele. E o pessoal vem pra dentro e... E aí é que tá. Você quer mais exemplo de mãe que o SUS? Na pandemia, gente, vinha paciente que não tinha mais aonde colocar. Mas a gente acolhia. E é lindo. Quando você fala do convênio, quando os pacientes lá da atenção básica vai lá para agendar uma ultrassom transvaginal, reclama, porque tá por a espera de 3 meses, quando a gente liga num laboratório particular, a espera é no mínimo de 3 meses. Porque demora do mesmo jeito. Porque no caso do ultrassom eles consideram como eletivo, né? Sim. Não é exame de urgência. Sim. E aí, como que na hora do particular não reclama? E no SUS você reclama pela mesma espera. É muito triste quando criticam o SUS, só que não conhecem a lei, não conhecem o que ele promove. É que as pessoas pararam de entender, né? Nós estamos numa fase, acho que a pandemia ajudou um pouco, de emburrecimento das pessoas. A pandemia, a rede social e facilidade de coisa. Então, as pessoas acabam não querendo buscar informações, né? Do que acontece, do que não acontece. Outro dia eu fui atender uma paciente e aí a gente tria pelas cores lá, porque é como se fosse o Manchester, mas o Manchester é pago, então o SUS criou o próprio... que o Manchester tem que pagar uma fortuna, então é baseado no Manchester, mas é outro sistema de classificação de risco, que é uma coisa eu não sabia maravilhosa. Que pagava pro Sim, é caríssimo. Por isso que no SUS não tem o laranja. Você já reparou que não tem o laranja? Que no SUS tem o azul, o amarelo, o vermelho, o verde e o roxo, que é de alergia. Não tem o laranja. Caramba, que é pra mas modificar, eu não sabia. Que é pra modificar porque o Manchester ele é patenteado. Entendeu? Então, quem usa? O Einstein usa o Manchester. Você paga a patente e diz que é muito, muito absurdo de caro. E o SUS tem condições de criar seu próprio sistema, né? Aí tem o do SUS, que no começo ficou bem assim, discreto, agora todos os lugares usam, é obrigado a usar, tá bonitinho lá. E as pessoas não entendem a classificação de risco, é para parar das pessoas
morreu. Outro dia, já aconteceu comigo, eu vi relatos de pessoas, e já aconteceu comigo, assim, de pessoas gravíssimas morrerem porque esperaram demais, porque pessoas que não estavam graves passaram na frente. Pois é. Entendeu? Eu entendo, assim, que a dor de cada paciente, ela é única e muito singular. Mas é importante a gente colocar isso para a população. Falar o que é realmente uma urgência e o que é uma emergência. E o que é um caso que a gente pode esperar um pouco mais. Aí uma senhora que eu atendi, eu triei ela, não tinha nada, assim, tipo, grave. Aí demorou um pouquinho, ela voltou lá reclamar. Que passou várias pessoas na frente dela e ela tava lá esperando. Daí eu tentei explicar. Ela era idosa. Daí ela falou assim, mas idoso não tem preferência? Eu falei, senhora, eu vou explicar uma coisa pra senhora. Idoso tem preferencial no banco, no assento do ônibus. Sim. Na fila. Aqui tem preferencial quem está morrendo. Entendeu? Se um jovem de 18 anos chegar aqui baleado, vai ser atendido na frente da senhora que tem 90. Não tem como. Claro. É por isso que é classificado, entendeu? E vai muita gente no PA com coisas crônicas que tem que ser resolvidas em outro lugar. Daí a pessoa vai ficar esperando mais tempo. Entendeu? Verdade. Você vai atender uma pressão alta na frente, uma febre de 38, 39 graus na frente, uma pessoa com dor no peito na frente, um bebê com diarreia na frente, entendeu? Um corte, uma bala perdida, um esfaqueamento. Isso vai passar na frente, não tem jeito. Claro. E, assim, isso acontece também na atenção básica. Curva glicêmica, pensando no dia que a gente coleta os exames, né? Laboratoriais. Quando tem gestante que vai fazer curva glicêmica, automaticamente ela vai ser a primeira a coletar. Porque ela vai ficar 3 horas na unidade. E aí reclamam também. Por que a gente passou a mulher na frente? Aí até a gente explicar, porque ela vai fazer um exame que demora, que ela vai ficar muito tempo na unidade. Aí pronto, já foi o AUE que já foi instalado. Quando faz coleta de sorologia também, geralmente coleta primeiro. Sorologiazinha para HIV, porque vai para fora. Sim. E o Adolfo Lutz recebe só até X horário. Entendeu? Eles não entendem que existem prioridades. Aí, infelizmente, o ser humano ele se acha sempre prioridade. E é falha do ser humano. Mas a gente precisa trabalhar isso. A população precisa entender que existem casos que vai passar na frente. E precisa, porque é questão de vida ou morte. E aí a dor na coluna pode esperar um pouco mais. A gente sabe que a dor não é igual, né? Que a gente fala... Sim. Não dá pra gente avaliar a dor. A gente avalia a dor, porque dor é sinal vital. Sim. A gente avalia subjetivamente. Né? O que pode doer em mim, pode não doer em outra pessoa. Mas você vai avaliar os sinais e sintomas que são se altera secundários. os demais sinais vitais, aí a gente sempre avalia também, né? Esses dias chegou uma pessoa falando que tava com falta de ar. Né? Como tá na época de Covid... Aliás, gente, eu não tô com Covid não, tá? Eu tô só com rinite. Por isso que eu tô ranhento. Aí o que acontece? Tava saturando 100%, né? Daí eu acho que é crise de ansiedade, porque eu não sei se na UBS cresceu muito isso, mas as pessoas não estão mais com crise de ansiedade, parece que Aumentou depressivas. Eu acho que tem que aumentar o número de CAPs É importante. nas cidades, porque Importante. eu não sei se na UBS está chegando muito, mas no PET está chegando muita gente com crises, assim, crises. A pessoa não tem nada assim, nada. Lógico que uma crise de ansiedade e depressão, essas coisas é doença, mas, tipo, não tem nada fisiológico, porque não altera fisiologicamente. A pessoa chega falando que tá com falta de ar, que tá com dor no peito, que tá passando mal, que tá formigando membros, mas você vai ver os sinais estão todos ok. Mas essa pessoa vai ter que ser atendida, né? Tomar algum calmantezinho. Só que eu acho que vai ter que aumentar o atendimento É de importante, CAPs. porque assim, é outro tabu. Eu não sei como é que funciona aqui em Biúna, mas na onde eu trabalho, eles implementaram uma coisa que eu achei, assim, sensacional. Tirei o chapéu, era para estar funcionando em qualquer lugar. É porta aberta, o CAPS. Ah, é? Acho que Aí aqui não não é. precisa de guia, não precisa de nada. Se o paciente identificou a sua crise, ele vai pro CAPS e lá ele vai ser acolhido. Para uma enfermeira, para o psicólogo, por quem estiver naquele local. Ele vai ser acolhido. E isso é importante, porque a crise de ansiedade ou a crise de um paciente que tem depressão, ela coloca a vida daquele paciente em risco. Porque ele pode, através do ato dele, desenvolver alguma coisa que leve a sua integridade física em risco.
E quando a gente coloca várias barreiras na frente desse paciente que precisa desse atendimento, ele não vai. A maioria das vezes, eles não passam em acompanhamento na atenção básica. Por quê? Porque eles acham que a consulta demora e quando eles realmente precisam, que é no dia da crise, não tem o médico. Às vezes, o enfermeiro não trabalha o dia inteiro, o período todo. Então, ele realmente, isso não acontece, eles não vão procurar muita unidade. Mas, o que eu percebi? Os pacientes que já faz acompanhamento lá com a gente, aumentou muito as patologias mentais. E isso aumentou demais. Eu acredito que a pandemia tem interferido bastante em relação a isso, porque o pessoal ficou mais em casa, não tinha muita coisa para fazer, e aí ficou mais fechado, não tinha com quem conversar, ou aí às vezes tinha um parceiro para conversar, o relacionamento não era tão estável e tudo mais, e acabou aumentando, exacerbando os casos de saúde mental, sim. Percebi bastante. Mas o fato do CAP ser porta aberta faz total diferença. Tinha um negócio lá no documento, quando deshospitalizou o negócio da saúde mental, que tenha que ter um lugar para atendimento de urgência dos pacientes de crise, né? Mas eu não lembro o nome. É um negócio igual o CAPS, mas tem outro nome. Como se fossem as comunidades terapêuticas? Não, para atender pacientes em crise mesmo. Porque, tecnicamente, o paciente em crise psiquiátrico, que seja ou com algum tipo de patologia mental, ele vai para o PA, né? Mas o PA não está preparado para esse tipo de paciente, por vários motivos. Primeiro, porque a gente acaba não recebendo devido à orientação, né? Não é todo mundo que recebe. E o PA está bombando, está acontecendo mil coisas. Tem paciente infartado, tem paciente... E acaba que acaba a gente tendo que pôr no cross para uma avaliação de psiquiatra de fora. E as pessoas também têm preconceito com psiquiatra, né? Acha que só quem tem uma doença mental tem que passar. Quando que, na verdade, todo mundo pode passar. Todo mundo precisa. Porque a gente não sabe, né? Pois é. É uma linha tênue entre a normalidade e você ter alguma coisa. Quando eu fazia faculdade, quando começou a matéria de saúde mental, nossa, eu ficava pensando, falei, eu acho que eu tenho isso aí. Você não ficou assim? Acho que isso eu tenho isso aí. A gente já quer o diagnóstico, né? Que a professora ia falando características, né? De psicopatias. Daí você falava assim, eu acho que eu tenho isso. É verdade. Né? É verdade. E talvez a gente tenha, lógico que não uma doença mental, a gente tenha tipo uma porcentagem de toque. Mas é fundamental todo mundo, pelo menos, realizar em algum momento da sua vida o acompanhamento mental. Por quê? O acompanhamento psicológico, ele faz com que a gente receba as nossas emoções e trabalhe em cima delas. Na correria do dia a dia, a gente está exposto a grande quantitativo de estresse. Às vezes uma pessoa falou torto pra gente, que naquele momento a gente não recebeu como a gente receberia ontem, por exemplo. E aí, às vezes, é uma coisa, um gatilho que desencadeia uma crise de ansiedade, por exemplo. Que você nunca nem pensou em ter, nunca nem desenvolveu nenhum traço de ansiedade, mas às vezes uma palavra torta pode ser o gatilho. Por isso que o acompanhamento psicológico é fundamental, porque a gente consegue trabalhar sempre as nossas emoções, né? Você faz terapia? Não. Eu queria fazer. Eu também. Nossa, eu também. Porque antes eu tinha preconceito, muito tempo atrás. Mas hoje eu falo que eu tinha que fazer uma terapia. Nossa, nem fale. Tem alguém pra escutar a gente, né? Ai. O problema da terapia são dois, né? Primeiro que o preço, que às vezes a gente não tá no alcance. Pois é. E segundo que no meu caso específico, até acho que no seu, tinha que ser uma terapeuta de fora, né? A gente que é da área da saúde acaba sendo muito conhecido. As minhas amigas psicólogas, que eu até tenho que trazer uma delas pra cá, eu não vou conseguir fazer terapia com elas, entendeu? Não vai dar certo. Porque é como se a gente não se abrisse por inteiro, né? É complicado. Aí tem que ser uma de fora. Agora foi aprovado pelo Conselho de Psicologia a terapia online, mas eu não sei se online eu ia me sentir confortável. Eu acho estranho coisas online ainda. Eu acho que eu prefiro ter a pessoa, sabe, falando comigo. Mas eu falo que na minha primeira sessão, quando eu fizer, eu acho que vai ser só choro. Porque é todo choro reprimido desde a faculdade, que eu tenho muito choro pra soltar. E aí depois eu acho que eu começo a falar. Porque vai ser só choro a primeira sessão, tenho certeza. Porque a faculdade, né, se você não sair louco, você sai formado. Pois é. E é 5 anos que parecem que são 10. Nossa, nem vale. São os mais longos da vida. Tá repreendido, credo.
E o pessoal que pegou pandemia ainda, acho que passou mais nervoso ainda, estresse, né? Eu peguei o final da pandemia. Porque Final eu- não, no começo. Porque eu tive que fazer a aula híbrida, né? Quando eu tava dando aula na pandemia, foi horrível. Né? Ai, Com os alunos do terrível, técnico. Terrível. Você imagina, os alunos do técnico a gente passa um pouco de apuro ao vivo, né? Que alguns têm dificuldade. Imagine online como era. Aí eu falava com aquela câmera no vazio e ninguém me respondia, também não via a cara de ninguém, porque as câmeras ficam desligadas, né? Só a minha que estava ligada. Ai, era horrível. E aí eu falei assim, gente do céu, se perdurar isso aí, eu vou desistir de dar aula. Eu, na minha época da faculdade, eu tava no meu ano de estágio, quando foi decretada a pandemia. Então eu tava no campo, lá no Paineiras, alguma coisa assim. Laranjeiras, lá em Sorocaba. Que é um PA, né? Mas tem atenção básica também. Ah, tá. Aí foi decretado a pandemia e a gente falou, nossa, estudamos tanto e agora? Voltamos pro estudo remoto, né? E aí era aulas que, não sei, é como se não fosse aula ao mesmo tempo, sabe? Você não tem aquela coisa, aquele contato do colega, não tem o contato do professor, que às vezes você olhando pro professor, parece que abre às vezes a mente, né? E a nossa principal medo era o estágio, né? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer estágio mesmo depois em plena pandemia. A gente conseguiu fazer. A hora que abriu um pouquinho mais, que as escolas só abriu para o pessoal da saúde, as escolas de saúde, aí a gente conseguiu voltar a estagiar. É, porque é importante, né? Sim, imagina. Embora o perigo. Agora, como que surgiu a educação? Se você dá aula, né? Você dava aula no passado, depois você deu uma parada e você voltou esse ano. Nossa, eu falo que, assim, se um dia eu parar de exercer a minha profissão como cuidar, vai ser só para dar aula. Porque eu sempre gostei de ensinar, até mesmo na faculdade, grupos de estudo e tudo mais. Eu mandava áudio para as meninas, para explicar matéria e tudo mais. Sempre gostei, sempre me encantou. E aí, quando teve essa oportunidade, eu falei, mas por que não? Porque é uma forma de eu ensinar, mas ao mesmo tempo eu vou estar aprendendo de novo. Porque tem muita coisa que muda. E aí, se a gente não se atualizar, a gente fica para trás, né? Tem muita coisa que muda e o contato com os alunos, assim, é sensacional. Eles tiram também o couro da gente, tira às vezes. Mas é muito legal. É gostoso demais. Você passou, se você quiser falar, se não quiser falar, não tem problema. Você passou um pouco porque você falou isso no começo do vídeo. Você passou um pouco de preconceito também no começo por causa da idade. Porque as pessoas no Brasil, acho que, não sei, fora, associam idade com experiência ou com conhecimento. Acho que as pessoas mais velhas têm mais conhecimento por serem mais velhas, o que pode acontecer, obviamente. Mas algumas pessoas jovens também têm, né? Ainda mais pessoas que correram atrás para se formar. E você teve um pouquinho dessa problemática, não foi? Sim. Quando você entrou para dar aula? Quando eu entrei para dar aula, É. sim, Você teve quando você estava formada, que você falou, mas você teve na escola também. tive. Porque várias vezes os alunos que eram mais velhos que eu, né, mais velhos, falavam, nossa, mas você tem idade para ser minha filha, eu não consigo colocar seriedade no que você está falando. E aí, às vezes, eu me questionava, falava, como que a minha idade, pode rotular o meu conhecimento? Era uma coisa que me frustrava bastante. Porque não existe, é uma coisa assim, fisiológica, não tem como mudar, acrescentar a minha idade. E aí, o que eu posso fazer é aumentar meu conhecimento, que foi o que eu fiz. Aí eu saí um pouquinho, me desvinculei um pouquinho. E voltou que nem a Clara lá da novela. E aí aí nesse período, várias coisas aconteceram, mas eu foquei nos meus estudos, foquei na minha experiência, e aí eu voltei. E fez igual a Clara. Voltei com tudo. A Clara da novela. Imagine o prazer que é estar de volta. Pra alegria de poucos e a tristeza de muitos. Mas é porque, assim, na verdade, é um preconceito... Porque não tem como. O professor que é mais velho, ele começou em algum momento, né? As pessoas acham que a pessoa começou velha. Pulou a etapa. Né? Já, Pulou a etapa, não tem como. E acontece esse tipo de preconceito com médico jovem, no hospital, com... Alguns médicos jovens deixam a desejar, óbvio, mas não são todos. Por causa disso.
Tem um médico que trabalha com a gente tira muito sarro dele. Ele parece um moleque, ele não é novinho, ele deve ter uns 30 anos, em média. Mas ele parece um moleque de 20, né? Parece, assim. Aí veio uma senhora, voltou com uma receita porque tá em falta a amoxicilina, né? No mercado. Esse boom aí de tanto dar antibiótico pra todo mundo, tá em falta. Aí ela voltou com a receita porque estava em falta para o médico trocar da outra coisa. Só que ela não trouxe a receita, ficou no carro, ela desceu. Aí ela chegou lá e ficou no carro do marido. Daí, para adiantar a vida dela, eu falei assim, mas qual remédio, qual médico que te atendeu? Que daí a gente procura aqui. Ah, eu não lembro o nome dele não, mas é um moleque. Ah, meu. Nem sei se é médico, falou assim pra mim, um moleque? Deve ter dado do meu filho mais velho, falou assim. Daí ela falou, eu sei quem que é. Aí quando eu encontrei com ele lá no fundo, eu falei assim, viu, o paciente tá achando que você não é médico, não. Mas acontece. E é muito triste, porque coloca à prova todo o nosso esforço, sabe? A gente pensa, fala, poxa, eu me esforcei da mesma forma que os meus colegas mais velhos que eu se esforçaram. E aí eu, por conta da minha idade, vou ter que passar por isso. E passa, é por paciente, por equipe, misericórdia. E quando você entrou a primeira vez, eu não tava lá, mas eu creio que, porque pelo que eu vi, as pessoas que estavam lá, você era a mais nova, né? Eu era. Da equipe inteira. A gente tinha outros 2 profissionais com mais de 40 anos. Sim, sim. De idade e mais de 15 anos, 16 anos, eu acho que de estrada. Né? Mas o Telmo deve ter uns 25 anos de enfermagem. Não perguntei, mas é provavelmente que tem. Então, a sua ajuda, entendeu? Essa falsa... perspectiva, né? Perspectiva, entendeu? De, eu achar que quanto mais velho, mais experiência. Eu até entendo, porque realmente, cada dia que passa, a gente vai ganhando mais experiência. Mas aí, de novo, é igual quando colocam lá, abre uma vaga de emprego que exigem experiência. Como é que você vai dar oportunidade para uma pessoa recém-formada se você exige experiência? E no nosso caso, enfermeiro, os técnicos não passam por isso. Os técnicos são muito bem absorvidos, recém-formados. Sim, é verdade. O nosso caso, enfermeiro, não é essa a realidade. Eles querem pós, da outra pós, da super pós. E que você tenha 6 meses de experiência, que você fale aramaico e tenha subido o Monte Fuji. É verdade. Eles pedem isso pra você quando você vai fazer uma prova. Eu sei porque eu fui técnico, né? De enfermagem. Então, eu terminei a faculdade desempregado porque eu pedi a conta para mim do serviço que eu trabalhava na época para mim fazer o estágio. Porque eu fui pedir para a RT, na época, me mudar para noite, para o período noturno, porque o estágio era de dia, ela não mudou, né? Não quis, ela era chata, enfim, faz parte da vida. Falei, não vou perder 5 anos de faculdade por causa disso. Aí pedi minha conta, entendeu? Vendi meu carro na época. As pessoas não sabem dar... As pessoas não fazem juízo de valor, né? As pessoas pensam só em... Só vê as conquistas, mas não vê os tombos, as pessoas né? pensam em dinheiro, mas não fazem juízo de valor. Não é só dinheiro que tem valor. Aí eu vendi meu carro, na época, quitado. As pessoas acharam um absurdo, né? Como que você vai vender o carro e depois você vai ter que comprar um carro do zero? Porque geralmente a gente pega o carro mais velho e troca por um mais novo. Eu falei, gente, eu preciso conhecimento. Carro pra mim, carro não é bem. Eu nunca considerei carro um bem. Carro é um produto de consumo que te leva onde você precisa. Uma casa é um bem, né? Uma casa, um apartamento. O carro não, entendeu? Aí eu vendi e vivi do dinheiro do carro. Nem vivi, porque o meu carro na época valia 11, 12 mil, né? Que pra época era bastante dinheiro até, mas não cheguei até o fim do ano. Cheguei até acho que setembro com o dinheiro. Entendeu? Usando perto dos R$1.000 por mês, né? Pra me manter lá e tudo, tinha que ir nos lugares, né, de ônibus, aí ficava sem carro, daí tinha que pagar passagem, não sei o quê. Comi miojo de micro-ondas por 2 semanas. Eu era quibe com água, misericórdia. Eu comi miojo de micro-ondas, né, por 2 semanas, porque eu tinha o micro-ondas, porque eu não tinha gás, acabou o gás. Ai, que dó. Eu fui morar numa kitnet de R$300, custava R$300. Nos fundos da casa de um outro rapaz que era solteiro, que era meio maluco. E eu só tinha uma cama, o fogão com o bojão e um micro-ondas, que eu catei tudo lá da minha mãe. E aí acabou o gás. Ou eu comprava, abastecia o cartão, que lá em Sorocaba tem o cartãozinho do ônibus, ou eu comprava o gás. Naquele momento não dava. Daí tinha um amigo meu que trabalhava na Nissin e me dava pacotes de miojo. Eu tenho um ranço de miojo, até hoje. E aí eu passei, acho que umas 2 semanas comendo miojo de micro-ondas.
Porque não tinha gás pra cozinhar. Entendeu? Se eu cozinhasse, Entendo. por exemplo, um arroz no micro-ondas, que poderia, eu tinha arroz. Demora acho que uns 17 minutos, né? Pra cozinhar. Quanto tempo demora pra você cozinhar um arroz no micro-ondas? Uns 20 minutos deve demorar. Ah, bem provável. Entendeu? Aí a energia ia vir A cara. cara dele descobrindo agora que dá pra cozinhar arroz no micro-ondas. Dá pra cozinhar arroz no micro-ondas. Só que deve demorar uma coisa. Você põe um arroz fria mesmo lá, água fria, e aí ele faz o serviço. Mas eu creio que deve demorar de 15 a 20 minutos. Deve bem ser essa provável, média. é bem provável. Você imagina na potência alta a energia que não ia vir. Né? Entendeu? Imagina. Aí, terminei a faculdade, tudo. Daí eu falei, não vou ficar de técnico de enfermagem. Porque tem gente que fica por medo. E eu não julgo. Entendeu? Tem gente que é concursado, daí fica Sim. por medo. Eu tenho uma colega que ela tá até hoje de técnica, que se formou comigo. Porque ela é concursada e ela não tem coragem. Ela falou pra mim que ela não tem coragem de sair. Já apareceu, entendeu? Nossa, já Oportunidade apareceu. já apareceu, mas pesa ela com medo de pegar. Falei, mas pede afastamento, 2 anos. Ela morre de pânico e não consegue sair. Sempre incentivo, mas ela não E o duro conseguiu. que também agora não tem mais aquele plano de carreira, né? Alguns lugares tem, né? Tem lugar que não tem. Tem lugar que não tem mais. Né? É. Aí eu falei, bom, não vou cancelar meu técnico por serviço de enfermeiro. Falei, não estudar 5 anos, né, pra ficar trabalhando de técnico. Não Né? desmerecendo, porque eu fui técnico e adoro. Ah, mas Até é pelo hoje. esforço, né? É. Aí cancelei, fui lá no Corém e cancelei. E daí pra arrumar serviço? Eu tinha que trabalhar, porque daí minha mãe já tava na minha cola, entendeu? Velho já. Daí eu fui pedir emprego pra dar aula. Coisa que eu não gostava muito na época da faculdade. Eu não pensava, que eu tinha uma visão preconceituosa. Porque eu falo que preconceito não é o problema. Quer dizer, é o problema. Mas o problema do preconceito é você não saber que você tem o preconceito e não saber, né, se livrar dele. Eu tinha preconceito. Eu achava que enfermeiro que dava aula era enfermeiro frustrado. Né? Falava, eu tive professor ruim, sabe? No técnico, no auxiliar no técnico. Falava, não, eu não consegui arrumar serviço no hospital, veio dar aula. Tem esse tipo de pessoa, claro, mas não são todos. Eu que era preconceituoso. Aí eu fui pedir vaga numa escola que eu se formei auxiliar. E aí a secretária é a mesma até hoje, coitada. A Marisa tá lá, vai aposentar lá. Ficou contente pra caramba e aí ficou no pé da diretora da escola e aí eu fui trabalhar lá. Assim, Como você achou o Eli? primeiro que ele me deu aula no primeiro ano do ensino médio. Ele me deu aula de sociologia. Ai, eu espero que ele nem escute essa parte, mas eu não gostava de sociologia. É uma matéria que não fazia sentido na minha cabeça. E ele todo filosófico lá, falava umas palavras mó difíceis. Não era pra mim. E aí, mas eu tinha que ser boa aluna, né? Fazer o quê? Foi ali. Aí depois me formei. E aí eu vi que ele ia abrir uma escola de enfermagem. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei assim, ele, é verdade, assim, assim, assim. Ele falou assim, Amanda, mas ainda tá no projeto, você não quer me ajudar a começar? E aí eu comecei a ajudar ele porque ele também não tinha muita noção de saúde, sobre saúde e tudo mais. Aí expliquei pra ele como é que funcionava o Corém, tudo certo. E aí depois foi assim. Começou a primeira turma. A prova lá que eles fizeram de bolsa, tem lá dedinhos de Amanda. Começou em agosto, né? De 2021. Em agosto. Aí eu acho que eu dei agosto, setembro. Em outubro eu saí. Eu acho que tinha saído no final do ano. Não, saí em outubro. Porque aí eu casei. E aí depois eu já tinha outro emprego, né? Você casou faz pouco tempo. Achei que você estava casada já uns 3, 4 Não. anos. Eu tô junto com ele há 6 anos, né? Mas aí morando junto... Mas quem enrolou? Quem? Você enrolou? Na verdade, eu acho que assim, eu enrolei mais ele. Porque ele sempre soube que a enfermagem é minha prioridade na vida. Sempre. E aí eu queria terminar minha faculdade. Eu podia terminar a faculdade casada. Não, mas aí tinha que ser certinho. Aí eu terminei minha faculdade. Aí eu terminei a faculdade e falou, você já terminou a faculdade? Eu falei, mas agora deixa eu conseguir um emprego. Aí eu consegui um emprego. Aí não teve mais pra onde fugir. Aí, como a gente ia trabalhar na mesma cidade, resolvemos morar junto primeiro. Moramos juntos 1 ano.
Casamos no ano seguinte. Ainda ela fez um test drive, você viu, né? Hoje em dia, tipo, antigamente não era bem isso, mas agora é o ideal. Vai que ele não sabia cozinhar um arroz lá no micro-ondas. É 15 minutos, eu pesquisei. É 15 minutos, 15 tá vendo? minutos, demora bastante tempo. Mas na faculdade, eu falo que quem é estagiário, faz faculdade, até mesmo curso, assim, passa perrengue. É cada perrengue que, olha... Você falou do miojo, eu lembrei do quibe com água. Porque Mas quibe igual esse aqui? Só ou que quibe era... de forno? Não, igual esse aí. E quibe é seco, né? Eu amo quibe, gente. Mas, o que aconteceu? Os meus pais, coitados, na época, por uma burocracia de Enem e tudo mais, eu não consegui bolsa por renda dos meus pais. E aí, por mais ter passado na prova e tudo mais, eu não consegui ativar minha bolsa. E aí, eles tiveram que pagar a minha faculdade. E assim, ver lá as conquistas da gente, mas não ver os tombos, né? Já começaram as ladainhas. Não, porque você tem tudo que você quer, mas não era assim. Eu lutei para ter o que eu tenho hoje. E o meu pai é caminhoneiro. Minha mãe, ela é dona do lar, não trabalha, né? Coitado do meu pai, ele trabalha à noite até hoje. E aí, suor dele que eu sou o que eu sou hoje. Mas chegava um momento de, por exemplo, eles me mandavam, porque no último ano da faculdade eu também... Que é o pior. É o pior. Todo mundo fala que é o durante o curso, mas não é. Não, o pior é o último. Pior. E aí, graças a Deus que eu tenho uma família em Votorantim que me acolheu muito bem. Sou muito grata a eles, não tenho, assim, palavras para agradecer. E aí, eu ficava na casa deles. Só que, na época de estágio e tudo mais, você tem que comer, né? E aí, tinha o dinheiro que era regrado pra semana. Eu passava quibe e água, o lanche da faculdade. Chegava num momento que eu não aguentava mais o quibe. Porque o quibe é seco e a água não tem gosto. Era bem ruim. Aí minha mãe às vezes falava assim, e aí, você comeu hoje? Comi, tava bom? Tava. Jamais. Aí hoje eu até falo pra minha mãe, falei assim, aí ela brinca comigo da história do quibe d'água, porque depois que eu me formei, eu contei, né? Aí ela, tá vendo, filha? Por que você não falava? Eu falei, não ia adiantar, eu ia só preocupar a senhora. No último ano eu não tinha mais recurso. Minha mãe ajudou, assim, no que ela pôde. Mas não o suficiente, porque eles não podiam mesmo, né? E eu já era técnico, eu trabalhava, então, assim, tipo... Só que, assim, as pessoas não têm noção. Eu tinha bolsa. Eu tinha bolsa e depois da bolsa eu consegui o FIES no segundo semestre. Que também foi horrível, né? Parece legal, mas o muito FIES caro é para ficar complicado. pagando, enfim. Agora parece que quem trabalha no SUS, eles vão amortizar a dívida. Parece que é um projeto, Tomara, né? Tomara. Aí o que aconteceu? Eu peguei ranço de cachorro-quente. Aquele cachorro-quente de R$4,50. Gente, o cachorro-quente era R$4,50, gente. Mas era só o pão e a salsicha também, né? Eu não aguentava, não, era bem recheadinho. Eu não podia ver mais cachorro-quente na minha frente. Porque tem xerox, tem não sei o quê, tinha ônibus, tinha material. Na época, se eles falavam que era pra imprimir ou comprar tal livro, a gente tinha que se virar. Então, eu tento passar isso pros alunos hoje, que A gente tinha que reclamam, se virar. entendeu? Na faculdade não tinha migué, não. Não. É isso e acabou. Faz, não faz, você ficou sem nota e acabou. O problema é seu. Eu tinha um professor, ele até hoje, a gente conversa, ele vê isso, ele vai lembrar. Um dia ficaram reclamando os alunos lá. Ele virou e falou assim, gozado, eu não lembro de ter ido na porta de vocês com o contrato. Vocês irem estudar. Mas é verdade. Entendeu? Porque, tipo, não tem. O cara tá lá pra ensinar, dar o melhor dele e você tem que correr atrás do seu. Uma outra coisa que aconteceu comigo também, sabe, que foi insolação. Eu quase morri de insolação, porque Sorocaba é 40 graus. Nossa, nem me né? fale. Maravilhoso, adoro, amo de paixão. Não. Só que assim, eu Deus é mais. muito para economizar, então eu fazia o quê? Tinha um dia na semana, às vezes, que a aula era lá na faculdade à tarde. Meu estágio ainda foi à tarde. Da 1 às 5. Tinha um dia na semana que, Pior horário do em vez de calor. você ir no estádio, você ia lá na faculdade fazer uma atividade. Aonde eu morava, eu arrumei o lugar para morar, foi ali no Júlio de Mesquita. Correto, mais ou menos, Sorocaba? Júlio de Mesquita, você sai da Armando Panúzio e você tem que subir uma subida e sair lá. Tem o Ipiranga e o Júlio de Mesquita. Eu morava entre o Ipiranga e o Júlio de Mesquita. Eu ia daquele lugar até a Anhanguera a pé. Deus é mais. Sério. E eu sempre tive um problema, hoje não mais, mas eu tive um problema assim, eu sempre fui muito magro, era mais magro do que eu sou hoje.
Então eu tinha sempre muita vergonha. Então eu não usava bermuda, eu não usava regata. Nem em casa. Se eu tivesse sem camisa no quarto, tivesse que sair pra sala, eu tinha que colocar uma camiseta, porque eu tinha muita vergonha. Por ser magro demais, eu pesava 57 quilos. 56, 57 eu pesava. Eita. E hoje eu peso 72 e ainda sou magro. Você imagina com 57. Era uma tristeza. Só que pura idiotice da minha cabeça, entendeu? Você tem que saber viver com você mesmo em as suas fases da sua vida. Mas eu tinha vergonha, entendeu? Aí vivia o quê? Calça jeans, Nó. camisa assim, igual eu tô hoje, camisa de coisa, eu usava, Ah, fechada não dá. até aqui. Eu era assim, eu parecia um É emo. invisível em Sorocaba. Mas é por vergonha do corpo que eu era assim. Um dia, menina, eu fui a pé e voltei a pé dessa aula que tinha à tarde. À noite minha cabeça fazia assim, ó, 40 graus de febre. Parecia que o cachorrinho ia sair da minha cabeça. Ai. Eu passei muito mal. E não tinha uma dipirona em casa, porque não tinha nada, né? Daí um colega da faculdade foi em casa me levar uma dipirona. Ronaldo, gente boa pra caramba. E ele falou, não sei por que também você fica andando igual crente. Falou assim pra mim. Com calor desse, auge do verão, você tava hoje na faculdade parecendo que tava indo no culto. Vai pôr uma regata, uma bermuda, parece que é porque os meus colegas iam de regata e bermuda, porque não era aula que você tinha que ir de branco, era uma aula normal, de chinelo, entendeu? Só que eu tinha vergonha, entendeu? Eu falei, não, eu tenho vergonha das minhas canelas, entendeu? O braço, uma vareta desse lado, uma vareta desse. Nossa, eu era terrível. Eu fiquei, na época de estágio, eu fiquei com a marquinha da camiseta aqui, de A queimada. gente fica, né? Nossa, horrível. E eu branquela desse jeito, parecia um leite azedo. Nossa, passei perrengue. Eu fazia um percurso de bicicleta. Acho que isso eu nunca contei, não contei nem no episódio que eu vim aqui. Eu fazia um percurso, tem umas bicicletas do Itaú, Tem. lá em Sorocaba, que você usa o mesmo cartão do ônibus, você destrava a bicicleta e vai de bicicleta até um outro ponto, devolve a bicicleta e vida que segue. Estudante, que tinha o cartão de estudante, só pagava depois das 2 horas de uso. Olha. Entendeu? Tinha tipo um negócio lá. Daí, para economizar um passe, porque eu morava no Júlio de Mesquita, e eu tinha que fazer estágio no Abiteto e no São Guilherme. Então, eu ia até o terminal São Paulo de bicicleta. Olha só, da irmã do Longe do pra Júlio de caramba. Mesquita. Eu vou mostrar pra você onde que é um dia que você vai jogar comigo. Até o terminal de bicicleta, devolvia a bicicleta e pegava o ônibus. À noite, minha perna fazia assim, ó. Ai, imagino. Então hoje, por isso que eu fico às vezes bravo, né, com os nossos alunos quando eles falam as coisas com desrespeito. E outro dia até a Alvainha falou isso para alguns alunos, que as pessoas têm que saber o que cada professor que está lá profissional passou para estar lá, entendeu? Sim. Respeitar essa história. Eu, quando eu fui pra faculdade, eu era um bicho do mato. Nunca... Você é de Biúna. Sou de Biúna, nascida e criada em Biúna. Não que de Biúna seja de lá, porque tipo, Não, é porque assim... tem a gente que é não- do centro já da cidade. não, Gente, meus pais moram onde Judas perdeu o último fio do pelo do dedinho. Então, assim, onde não tem ônibus se não for época de aula. Pingou uma chuva lá no Impiedade, já não tem mais ônibus. Quando eu cheguei na faculdade, principalmente no último ano, que eu tinha que sobreviver, andar de ônibus naquela cidade, eu falei, pronto, não vai dar certo. A probabilidade de eu me perder nesse lugar é muito grande. Teve um dia, menino do céu, que eu passei do ponto da faculdade. E aí eu plena, lá sentada, sei lá, pensando em Nárnia. E aí eu passei do ponto e fui. Pra voltar tudo aquilo a pé. Ai, gente, que raiva. E a Unip fica lá no... Fica, porque ela é bem retirada. Aí, nossa, eu liguei pra minha mãe desesperada. Eu não tô aguentando mais, porque eu tô cansada. Ela falou, o que aconteceu? Eu passei do ônibus agora, passei do ponto, agora eu tô andando a pé. Ela falou assim, calma, minha filha, porque minha mãe é o oposto de calmaria. Pode estar vindo a tempestade que for, ela sempre vai falar que vai ficar tudo bem. E aí ela falou, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, é só você andar um pouco, conversa comigo que você vai ver que o tempo passa. Cheguei na faculdade, sentei, ela falou assim, melhorou? Eu falei, melhorou. Ela falou, então agora é só você. Eu já passei assistir a aula. também. Eu pegava um ônibus para mim poder ir embora que chamava Quintais do Imperador. Que não era meu bairro, mas ele passava por perto, daí eu acabava de chegar a pé. Daí eu morguei, quando eu vi eu tava no Quintais do Imperador lá, eu nunca tinha visto aquele lugar. Que raiva. Aí tive que ficar dentro do ônibus 10 minutos, porque o ônibus Ah, pra ele chegava, voltar? o cara virava, descia do ônibus, fumava, o motorista, e aí eu voltei com ele. Ai, é uns perrengues que eu E falo. ficou só eu no ônibus.
É, porque você chegou no ponto final, né? Cheguei no ponto final com o motorista. Não sei o que E o aconteceu. motorista não falou nada pra você? Tipo, você não vai descer? Não, os motoristas de Sorocaba são tudo por louco, né? Eles andam lá, viu que tem até um videozinho do GTA dos ônibus de Sorocaba? É verdade. Eles andam tudo por louco. Tem umas mulheres que dirigem uns ônibus sanfonados lá em Sorocaba. Nossa, elas fazem umas curvas assim, ó. Nossa, aqueles ônibus sanfonados era uma coisa assim, falando, meu Deus. Você sabe que era meu sonho, né? Eu Quando eu era também. criança. E quando eu andei, eu não gostei, eu fiquei com medo. Dá um negocinho, dá a impressão que ele vai cortar no meio. Eu queria assim. ver como era dentro da sanfona, né? Quando eu era criança, eu via o ônibus. Você já andou em ônibus sanfonado, Tom? Aquele ônibus sanfonado, você já andou? Não, meu sonho é andar no ônibus elétrico. Elétrico? Mas elétrico não tem muita graça. Ah, eu nunca andei, pô, nem sanfonado. O sanfonado era meu sonho. Eu falei, queria saber se tinha acesso, porque eu não sabia se tinha acesso por dentro da sanfona, né? Eu tinha essa curiosidade. Aí, o primeiro dia que eu andei no sanfonado, eu fiquei em cima da... Tem uma roda, né? Tem. Que ela fica girando, assim, né? Aham. E aí tem o lugar pra você segurar, né? Porque quando tá muito cheio... E eu Estranho. fiquei em cima daquela roda. Eu falei, gente, se esse negócio separa, eu vou ser o primeiro que vou cair na estrada. Né? E o negócio vira, aí ele abre aquilo, daí fecha de novo. E Não é sei quem... muito estranho. Pra quê? Não na sei quem verdade? fez, inventou aquilo. É. Depois eu vou Juntou dois pesquisar. ônibus. Juntou 2 ônibus. Não é mais fácil, então, colocar os 2 ônibus pra rodar? Eu acho que é para ocupar o menos espaço, talvez. Mas aí ocupa o mesmo espaço de 2 ônibus. É. Mas daí seriam 2 ônibus, né? Com 2 motores, 2 É. gastos, 2 motoristas. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Economiza motorista, economiza gasolina. É E verdade. põe mesmo tanto de gente. É. É, deve ser por isso. Eu também tinha vontade de andar naquele negócio. Mas é perrengue. Deus é mais. Bom, eu não sei nem quantas horas tem, que eu até me empolguei com o Já meu, passou bastante, já. com o meu papo. A gente se empolga, eu falei pra você que Já me passou empolga. de 1 hora? 1h30 já. Caracas. É muito bom. É, eu queria que você falasse alguma coisa assim, final, que você queira, assim, incentivo, alguma coisa, qual que você quiser, antes da gente encerrar. Tá. Pensando nos alunos ou em geral? Pode ser nos alunos, pode ser em geral, na população. Então vamos lá. Pensando na população agora. Acreditem no SUS. Ele vale a pena. Reforcem sempre a atenção básica, porque ela é a porta de entrada. Não desmerecendo o PA, mas é que assim, a atenção básica, ela é fundamental, ela é mãe. E eu sinto muita falta de falar mais sobre a atenção básica. Quando pedem para dar entrevistas e tudo mais, pouco se fala de atenção básica. Quando a gente vê... Eu vi a primeira vez a enfermagem sendo exaltada, foi na pandemia, num jornal. A primeira vez que eu vi. E por que precisou de uma pandemia para a gente exaltar um serviço, uma equipe que é tão importante, tão primordial? Não tem necessidade de uma pandemia acontecer para a gente ver e dar valor nos profissionais que a gente já tinha antes da pandemia. E agora, pensando nos alunos, acreditem, não é fácil. A Amanda não vai tornar a vida de vocês fácil. Mas quanto mais a gente puxa a orelha, quanto mais a gente pega no pé, porque a gente quer o melhor de vocês. A gente quer ativar o melhor lado de vocês. Porque, assim, exemplos de profissionais que são infelizes e tudo mais, a gente já tem. A gente não precisa dobrar ou triplicar essa quantidade de exemplos. A gente precisa fazer a diferença. E aí, é esses alunos, esses novos profissionais, que eu acho que vai ser a nossa porta de entrada para um SUS melhor. A nossa esperança é nos alunos ainda, por isso que a gente pega tanto no pé, né? Sim, Eu sempre falo que vai ter muito aluno que vai lembrar da gente lá na frente, entendeu? vai. Do que a gente falava. Eu falava, nossa, ele tinha razão e eu agora tô passando perrengue. Pois é. Então, o que eu sempre falo, a gente vai por profissionais, né? Eu falei hoje, tava conversando de dia com ele e tudo, falei, viu, não tem como ficar aprovando aluno por conselho, fazendo que nem a gente discutiu sobre o peso do trabalho, valer prova, eu não concordo. Não. Porque eu vou colocar profissional que vai cuidar de uma pessoa e outra. A gente tem que pensar assim, vai cuidar da sua mãe, da sua avó, da sua filha, seu filho, seu esposo. Sim. E eu sempre falo uma coisa que falavam pra mim e eu falo pros alunos e pros meus colegas. Você gostaria de ser atendido por você? Entendeu? Sempre a gente pode falar assim, será que eu gostaria de ser atendido por mim? E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente. Será que eu sou o profissional que gostaria de ser atendido? Entendeu? Porque é impossível que você seja tão assim lesado que você não perceba como Sim. você é.
né? Eu sou bastante autocrítico, eu sei que eu sou chato em alguns momentos, eu sei as coisas que eu sou. Então eu tenho que fazer a minha auto-reflexão. Será que eu gostaria de ser atendido por mim mesmo, não só no sentido de humanização, que é uma coisa que a gente fala bastante, empatia, mas de técnica também, Sim. né? A técnica é importante. E a gente tem que estudar o tempo todo, que eles acham que vem um espírito e fala para nós a matéria. A gente tem que estudar antes Não. de dar aula. Exato. E aí é fundamental, porque eu sempre falo para eles exatamente isso. A técnica, a gente consegue correr atrás. Até mesmo no estágio. Quando eles vêm com o conteúdo, a base, que é as matérias e tudo mais, que é o conteúdo em si, para nós, professores, é muito mais fácil em relação à técnica, porque a gente consegue moldar, explicar como é que funciona. E a técnica é dia a dia. E eu reflito sempre com eles, porque assim, eu quero formar profissionais que eu entregue na mão deles as pessoas que eu mais ame e confie. Então, é eles que vão futuramente tratar dos meus filhos, é eles que vão futuramente tratar dos meus pais. Espero que demore bastante, mas eu quero poder confiar em olhar para a carinha deles e falar assim, pelo menos a sementinha do bem eu consegui plantar. E é muito bom ser atendida por ex-alunos. Eu já fui atendida por ex-alunos bons, né? Lógico. Por ex-aluno, assim, uma vez, e fiz exame de sangue, elétrico, tudo com ex-aluno, e a gente se sente orgulhoso Nem fale. de tudo. E, assim, eles têm que saber que não tem como, né? Tem que saber ser profissional e eu sei que é defasado o sistema, é cansativo, estressante, mas pensar também em empatia e se pôr no lugar do outro, coisa que falta muito hoje. Muito. E sabe o que me faz reprovar um aluno? Não é nem técnica nem nada. As duas coisas que eu reprovo o aluno e eu não tenho dó de reprovar no campo de estágio é falta de ética, que a gente viu um exemplo aí recente, que está sendo até já, a pessoa está recebendo as punições, e falta de humanização. É as duas coisas que chegou no estágio com técnica mais ou menos, eu vou ajudando, até consigo, mas se faltar com ética, estando comigo como estagiário, ou com humanização, que eu vejo que o aluno mal começou, está fazendo estágio, já está querendo chutar o paciente, reprova. Mal começou e já está querendo citar as regras, né? Não que você, mais velho, você possa ser grosseiro. É. A gente sabe que tem pacientes, infelizmente, que tiram a nossa paz, porque pessoas são pessoas. Sim. Mas tem gente que gosta de ser grosseiro de graça, né? Acha que sendo grosseiro vai ser ouvido, né? É. E não é assim. No grito a gente não resolve nada. E a ética que falta bastante no seio da população em geral, não só dos profissionais. Que também faltou comigo, perdeu ponto. Sim, entendeu? Com certeza. Eu queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo, Imagina. de vir aqui com a gente, bater esse papo. Acho que é importante, né? Acho que vamos conversar mais vezes. Quero fazer as mesas redondas, quero chamar você. Pode. Agradecer o esposo dela estar aqui também, veio aqui prestigiar, né? Na verdade, se não viesse apanhar em casa. É isso aí. Né? Então, agradecer. E é isso, na verdade. Imagina, não precisamos agradecer. Eu que agradeço de coração aberto pela oportunidade. É sempre de grande valia poder falar de saúde, poder falar do nosso SUS, poder falar de atenção básica, que eu sempre defendo, que ela sempre precisa ter um lugarzinho muito querido no coração da população. Muito obrigada de coração. Isso mesmo. E o pessoal que está em casa, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que vocês quiserem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de ir lá no Instagram do CRI Canecas Personalizadas para vocês verem o trabalho deles, que é muito legal. Essas canequinhas que eles fazem aqui são resistentes, material é bom, a impressão também é muito boa, dá para ver aí no vídeo. E eles são nossos parceiros, fazem as canequinhas que a gente usa aqui no nosso programa, e a gente também dá de brinde para os nossos convidados que vêm aqui nos prestigiar. E até a próxima semana, que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês sobre saúde, bem-estar, carreira e outros conteúdos muito bacanas, muito importantes sobre a nossa saúde em geral. Então, um abraço, até semana que vem. Tchau!